Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios do Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, vai lá no site dos caras, www.olapodcast.com, ou baixa na sua loja de aplicativo. Procura lá bonitinho Olá Podcast, que já aparece para você baixa e tem uma infinidade de podcasts à sua disposição. O Pod Esporte também tá aqui no YouTube. Você deve já ser inscrito, se não é, só se inscrever aqui bonitinho, deixar o seu joinha, comentar, ativar lembrete para sempre que tiver episódio no ar, você ser notificado. A gente está no Spotify, no Deezer, e mais aonde? Acho que é isso, Spotify e Deezer. Certo? Então a gente espera sempre que vocês gostem do conteúdo que a gente está produzindo para vocês, porque é feito com muito carinho e muito amor. Hoje tem um atleta de um esporte pioneiro no Pod Esporte, a gente nunca trouxe ninguém aqui desse esporte, então primeiro do judô. Seja muito bem-vindo, Vinícius Panini. Muito obrigado, Diogão. É um prazer estar aqui, conversar sobre esporte, negócio que é nossa vida, né? Então, tô muito feliz de estar aqui, cara. Cara, o prazer é nosso. Pô, pioneiro aqui no judô, sendo pioneiro no Pod Esporte. Pô, legal demais, que moral, cara. Muito legal. Bem-vindo, pô. Moral, você que tá dando moral de estar aqui, cara. Valeu. E aí, cara, atleta do Esporte Clube Pinheiros, como é que tá a vida, preparação, seus objetivos, quais são seus objetivos agora, curto, médio e longo prazo? A gente sabe que, quem não te conhece ainda, sabe que você teve uma participação em Tóquio, né, como suplente, foi isso? Eu fui pra Londres, cara. Você foi pra Londres? Na verdade, como parceiro de treino, sparring, então, Thiago Camilo. Conta aí. Nossa senhora, tá velho, faz meu tempo, jovem? Hein, cara? Faz um tempo já que eu tô nessa. Mas fala aí como é que então, minha experiência com os Jogos Olímpicos foi essa, até então. Eu fui para 2012 com o Thiago Camilo. Desde que eu entrei no Pinheiros, eu virei parceiro de treino dele. E aí começamos a treinar junto. E aí rolou essa oportunidade de eu ir junto com ele para Londres. A gente ia ficar em uma cidade próxima lá antes, fazendo aclimatação, tudo. E eu fui, treinamos durante uma semana, 10 dias, e depois eu consegui acompanhar a competição lá e assistir ele lutar e tal, foi animal. Caraca, então com 20 anos veio isso pra você. E nesse momento, dentro do cenário do judô, como é que eram os seus resultados? Você sempre foi... Calma aí, vamos do começo, vai, porque aqui é foda, eu vou e volto, enfim. Vamos do começo, vai. Certo. Vamos contar um pouco da história do Vinícius Panini, que eu acho que é importante. Eu não gosto desse papo, porque com certeza alguma entrevista você deu, a primeira pergunta que te fizeram foi: como você começou no esporte? Sim. E não é o intuito aqui, mas eu acho que para contextualizar é sempre importante a gente falar um pouco como é que surgiu o judô na sua vida. A gente sabe que o judô tá lá inserido, principalmente nas escolas, né? Numa grade extracurricular. A gente vê muitas escolinhas de judô, muita criança praticando esse tipo de esporte, esse tipo de atividade. Porque eu acho que o judô ele engloba muita coisa legal, né? Mas sim, fala aí, cara. O judô realmente tem essa parte educacional, né? Disciplinar. E ele é colocado em várias escolas. Eu até já dei aula em escola de judô e tal, durante esse tempo que eu tô no esporte. Mas eu não comecei numa escola, eu comecei num clube. Não sei se você conhece, o Clube de Regatas Tietê. Eu sou de São Paulo mesmo, sou daqui, Zona Norte de São Paulo. E aí, desde criança, cara, eu cresci dentro desse clube. Meu pai, a família dele viviam nesse clube. Minha mãe deu aula lá dentro, minha mãe é professora de educação física. Então, tinha uma escolinha dentro desse clube, que ela dava aula e eu estudei lá. Então, desde maternal, assim, era até a 4ª série. Eu estudava lá e tinha esse contato no clube, né? Tava sempre lá dentro e tal. E sempre gostei de luta, cara. Assistia aqueles desenhos japoneses, né? Eu gostava também. Lembra? Jaspion, Changeman. Giban. Tipo esses daí, Black Kamen cara. Rider. Os molecada nem imagina nem sabe o que é. Mas vai procurar, dá um Google lá que vai saber. Que é bacana. Mas então, eu sempre me amarrei, cara, nisso daí. E com o passar do tempo, assim, eu queria entrar numa luta. Eu sempre também fui apaixonado pela cultura oriental, né? As lutas e tal. E aí surgiu a oportunidade de eu entrar pra fazer a luta de karatê no começo, com 6 anos de idade, cara. Na verdade, 6 anos de idade eu tinha. E fiz durante 6 meses, lá na Zona Norte mesmo. Mas o Sensei, no caso, não me colocou pra fazer nenhuma luta, cara. Só catar e alongamento e tal. E aí, chegou uma hora e falei, não, eu quero lutar, sabe? Tipo, eu tô aqui, eu quero lutar. E aí tinha um amigo dos meus pais, amigo de infância, que fazia judô já no Tietê. E aí me convidou pra fazer uma aula lá. Eu fui pra lá, fiquei 6 meses no karatê, saí, fui pro judô. E aí, cara, no começo, aquele negócio, aprender a cair e tal, mas logo eu tava lutando já.
E aí me amarrei nisso, cara. Eu falei, pô, é aqui que eu quero estar, sabe? É porque, claro, você falou um negócio que de repente o Karatê perdeu um talento aí, porque, cara, principalmente quando a gente fala de criança, né? Aham. Você não dá o negócio, a parte boa do negócio, que é a luta, que é... Então, acho que o ideal dos mundos, né, talvez fosse, pô, vamos treinar aqui durante a semana, final de semana vai ter alguma competição, nem que seja interna, né, de luta pra você ter... E o judô te seduziu também muito por conta disso. Eu acho que, assim, no próprio judô também tem esse lado, né? Tem essa parte de kata, isso daí também. Tem gente que compete kata. O que é? Explica aí o que é o kata. Você faz uma sequência de movimentos já pré-determinados da forma mais perfeita possível, Entendi. né? E tem uma sequência lá, você aprende essa sequência e você é avaliado em relação àquela sequência. Ah, no judô também tem? Tem também, pra graduação tem isso daí. Quando você vai pegar faixa preta, tem que fazer o Nagi no Kata, é um dos katas, tem vários tipos de kata. E aí vai subindo a dificuldade. Quanto mais vai se graduando, vai subindo a dificuldade. Então nos esportes de luta tem o kata. Ah, eu não sabia. Em todos? Cara, no karatê tem, no judô tem. Jiu-jitsu, essas coisas não tem. Não que eu saiba, pelo menos, mas no judô tem, cara. E eu acho que talvez esse professor, esse sensei de karatê, ele fosse mais nessa vertente, sabe? Entendi. Porque o karatê, eu acho que... Eu sabia que tinha o karatê, porque o karatê tem muito aquela coisa do movimento que o cara fazia às vezes sozinho e tal, né? Eu acho que talvez seja até mais difundido esse do que o karatê da bica, né? Mesmo, das murro mesmo. Então, mas no judô eu não fazia ideia que tinha. Não tem, cara. Tem campeonato mundial. A gente tem campeão mundial aqui. Tem alguns 6-6 aqui do Brasil que foram campeões mundiais mais de uma vez. Pô, é mesmo? Pô, legal. Sensei Luiz, Sensei Tida. Tem uma galera aí que é muito boa, cara. O campeonato nacional de kata aqui é muito forte. O pessoal manda bem demais. Só que nunca foi algo que eu me interessei em fazer. Você é mais do clinch mesmo, da parada. E aí, você lá pequenininho, isso quantos anos você foi pro judô? Desculpa. 6 anos de Com idade, 6 anos. cara, Depois você fez 6 meses lá de karatê. 6 meses e fui pro judô. E em que momento, né, desse seu início aí, você falou, putz, isso aqui eu tenho um caminho pra seguir dentro da modalidade. Você nesse momento aí já via alguns caras de referência como ídolo. Na época quem devia ser os caras, o Rogério Sampaio, talvez? Ah, talvez sim. Rogério Sampaio. Tinha o próprio Guilherme que medalhou nessa época. Henrique Guimarães. Medalhou em 96, Atlanta, 96 foi Atlanta. Então era um cara... Só que eu não conhecia muito, na verdade. Eu tava entrando da minha família... Minha mãe, como eu falei, é professora de educação física, tá envolvida no esporte. Meu pai jogou vôlei, tá envolvido no esporte, mas não tinha ninguém do judô, né? Então eu não conhecia muita gente do judô, era muito novo e tal. E aí, quando eu entrei, comecei a treinar e competir e tal, aí eu comecei a olhar um ou outro, né? Mas eu consegui chegar a treinar hoje com as pessoas que foram meus ídolos, né? Minha referência quando pequeno. Porra, isso é do Isso cara. É sensacional, isso cara. Como é que foi quem foi o primeiro cara que você chegou, por exemplo, lá? Você tá no Pinheiros há quanto tempo já? Cara, desde 2008. Puta que pariu, desde 2008. Qual foi o primeiro cara que você chegou no clube, você viu e falou, cacete, meu. Eu tenho isso muito das minhas referências com alguns ídolos dentro da minha modalidade. Sim. Eu tenho isso muito claro, quando eu lembro, sabe? Me marcou. Quem foi esse cara que talvez tenha te marcado? Cara, assim, quando eu cheguei no Pinheiros, na verdade eu já tinha ido lá pra treinar antes. E quando eu não era de lá, eu era do Palmeiras antes de ir pro Pinheiros. E cheguei lá, na verdade, cara, todo mundo que tava no tatame era fera, sabe? Era cara que já tinha visto competir, falei, cara, o cara é muito bom, né? Mas eu tive contato com o Daniel Hernandes, que foi pra várias Olimpíadas, Mundial, ficou na carreira como profissional durante muitos anos, na seleção brasileira. O Coxa, Leandro Cunha, que é um cara sensacional, vice-campeão mundial 2 vezes, foi pra Olimpíadas, o Zóio, Denilson Lourenço também. E só que daí, quando eu entrei lá, o Thiago não tava lá, o Leandro tava lá, mas não treinava todo dia lá. Mas, pô, eu vi o Leandro Guilherme, eu falei, nossa, meu ídolo. A primeira medalha do Leandro foi o que, Sidney? Acho que foi Sidney. A primeira medalha do Leandro foi... Não, do Leandro foi 2008, Pequim. Foi? Pequim. Não foi Sidney, não, certeza? Depois... Não sei, eu tô aqui só te enroscando. Aliás, Leandro, tinha que vir aqui pra falar quando foi a sua primeira medalha. 2004. Eu acho que foi Atenas 2004 ou Sydney. 2004 e depois foi 2008. Foram 2 medalhas. Perfeito. Tá vendo? Você tem que vir aqui pra contar pra gente qual foi a história. Né, e aí eu ainda vou trazer um paninho aqui de co-host pra botar ele enrascado e tal. Cara, mas
Aí eu vi ele lá no tatame, e quando eu fui, eu falei, cara, meu ídolo, cara, admiro demais. O Rafael Silva, o Baby, Sim, que tá lá até hoje. Tá lá até hoje. E Já tava lá, o Baby também já tava tá. lá, ele chegou antes que eu lá. E também vi ele, um monstro, né? Cara, Como é que não vê, né? depois entrou o Thiago Camilo lá no clube, em 2009, se não me engano. Depois de ter sido campeão mundial. Ele foi campeão mundial em 2007, Olimpíada 2008. E aí, em 2009, ele entrou no clube. Uhum. E eu falei, também, outro cara que eu sempre admirei pra caramba, sabe? E treinando com os melhores, com os seus ídolos. Acho que o caminho fica muito claro, né? Do que você tem que fazer e tudo. Você tem um exemplo, né? Você tem que fazer isso pra ganhar, cara, né? Você tem um exemplo. Mas eu falei pra você que aqui a gente vai e volta toda hora, não sei o quê. A gente pulou aí pra essa etapa sua no Pinheiro já. Mas nesse período aí, do início da carreira até chegar no Pinheiros, né? E eu te perguntei e a gente acabou entrando em outras coisas, mas que momento que foi que você falou, cara, judô é um negócio que eu quero realmente seguir, pô, isso aqui tem um caminho profissional pra mim? Então, Diogão, não sei se eu via como profissional ainda, mas como um sonho, né? Meu sonho de vida. Quando eu entrei pra fazer judô, eu sempre gostei de esporte. Todos os esportes. E quando eu entrei pra fazer judô, eu fazia futsal também lá e fazia natação. E treinava todo dia e mas não todo dia judô, né? Treinava 3 vezes por semana judô. E aí, dessa forma, eu fui para um brasileiro, fui vice-campeão brasileiro, isso daí, em 2000. E aí, na sequência, eu falei, puta, eu tenho que começar a treinar mais aqui, porque o caminho eu tô conseguindo percorrer, né? Mas, pô, eu quero ganhar o brasileiro, eu quero... E aí eu comecei a treinar todo dia. Eu deixei de treinar futebol e natação e comecei a treinar todo dia judô. Isso com uns 18 anos, vai? Não, cara, isso daí era... Com 12, desculpa. Eu tinha 10 anos. 10 anos. Eu fui vice-campeão brasileiro com 10 anos. E aí, na sequência, eu comecei a treinar todo dia e tal. E aí surgiu a oportunidade de eu ir pro Palmeiras. Nem sabia que o Palmeiras um dia teve uma equipe judô. Tem ainda? Tem, cara. É mesmo? E é forte pra caramba. Sério? Eu morri e não sabia disso. Foi 2001 Palmeiras, cara. E ele sempre foi formador de atleta. E tiveram grandes... O Daniel Hernandes foi de lá, que a gente tava falando. Henrique Guimarães foi de lá. E vários outros atletas. Mas o problema do Palmeiras é que não conseguia manter uma equipe sênior, né? Entendi. Uma equipe adulta. Então eles formavam atleta pra caramba... E aí chegava na época da pessoa render como adulto e tal, não conseguiam manter e ia para outro clube. Entendi. E foi assim durante muito tempo. Então você teve a oportunidade de estar num celeiro de grandes... com treinadores que revelam, atletas que são ótimos, são competentes pra caramba. E grandes senseis, cara. Que bom. E você tem contato com esses caras até hoje? Tenho, com todos. Porque o judô, ele tem acho que me corrija, tá? Se eu tiver errado. O judô tem muita história da hierarquia, né? De respeito total. E tal. E rola esse negócio, tipo, quando você saiu do Palmeiras para ir pro Pinheiros, rola um negócio tipo ciúme, igual família. Acho que no jiu-jitsu é muito forte talvez. Isso, né? Saiu da família e não sei o quê. Tem isso no judô também? Então, cara, no judô eu tive a felicidade de ter pessoas muito boas do meu lado. Então, eles sabiam que eu indo pro Pinheiros, eu ia me desenvolver mais ainda. Ia ser bom pra você. Pra mim. E aí me apoiaram, cara, sabe? Me apoiaram, não, beleza, você quer ir, vai lá. Te damos todo o apoio, vamos continuar torcendo por você. Sem nenhum ciúmezinho? Talvez, deve cara, ter, mas não expuseram, sabe, isso daí. Eles foram legais pra caramba. E a gente era uma família mesmo, que você falou de família. Cara, no Palmeiras lá era uma família. Eu tenho contato com amigos até hoje lá, falo com um monte de gente, tem amigos que eu vejo toda semana de lá, sabe? Meus parceiros de treino e tal, então a gente é uma família. E aí, pô, os caras apoiaram e falaram, não, legal, sabe? Pinheiros, que legal. Vai lá e arrebenta, sabe? Pô, que massa. Porque eu acho que é muito... Sei lá, acho que a história do jiu-jitsu ficou muito evidência por causa do MMA, enfim, não sei o quê. E aí tem muito disso, né, cara? Lá no Rio, eu já saí do Rio há bastante tempo, eu sou carioca, né? Eu já saí do Rio tem bastante tempo. Mas tinha muito esse negócio, cara, da família do jiu-jitsu, o cara que sai creonte, tá creontando, tá indo pra não sei o quê. E quando, na verdade, a gente tá falando de um esporte que é olímpico, que é o judô, que você precisa percorrer um caminho até chegar aos objetivos, que é um campeonato mundial, que é um campeonato, Jogos Olímpicos, um campeonato pan-americano, enfim, o que seja, para você poder evoluir e conquistar o que você tem que conquistar lá. Então, isso é legal que tem esse entendimento. E até então, o Pinheiros, não só no judô, em todos os esportes é referência.
E no judô não era diferente. Todo mundo via o Pinheiros como sempre o clube onde você, tipo, vai ter as condições, a estrutura necessária e para você chegar onde você quer chegar, sabe? Então eu fui para lá, o pessoal falou, manda bala. Entendi. É isso. Então você chega no Pinheiros em 2008 com 18 anos. Com 18 anos. Antes de fazer, foi já em janeiro, faço no final de janeiro aniversário, então... Você faz que dia de janeiro? Eu faço dia 25 de janeiro. Puta, eu faço 30. 30 quase, pertinho, quase. aí, você faz aniversário de São Paulo. É verdade. Feriado. E aí você chega no Pinheiros com 18 anos. Nesse momento, assim, já se falava, já se cogitava você como uma promessa, como um cara que, pô, seleção brasileira é questão de tempo. Você já participava da seleção brasileira. Como é que era esse seu momento quando o assunto era seleção nacional? Eu fui seleção brasileira quando mais novo. Lutei sul-americano. No Júnior eu cheguei a disputar o Pan-Americano, fui pro Mundial Júnior, que foi em Paris, em 2009, isso. Logo que eu entrei no Pinheiros, foi um ano de Pinheiros eu tinha. E aí, cara, eu tava sempre entre as cabeças, tá ligado? Mas fui me desenvolvendo mais no sênior. Depois no sênior... Entendi. Ganhei algumas competições importantes, competições a nível nacional importantes. E aí tive algumas competições internacionais que eu fui viajar, tive bons resultados. Vamos lá, eu falei de seleção brasileira, mas me ocorreu algo aqui. Por exemplo, handball. Handball, você tem um treinador lá que está na seleção, e aí ele observa os jogadores e convoca de acordo com o que ele quer montar para a equipe que ele tem e tudo, não sei o quê. As pessoas concordando ou não, então é o que o cara quer, enfim, tem a comissão técnica dele lá. Sim. Como é que funciona no judô? Pra você ser convocado para uma seleção brasileira? Seletiva. É seletiva? Seletiva. Hoje, por exemplo, para entrar na seleção sênior, eu tô na seleção sênior hoje. A seleção tá trabalhando com duas pessoas por categoria, por peso. Por peso, tá. E eu sou uma delas, no meio médio, até 81 quilos. Como eu entrei, eu tive que ganhar algumas competições a nível nacional, algumas competições brasileiras, o Troféu Brasil, algumas competições te dão direito a entrar na seletiva. Você entrando na seletiva, aí você tem que ganhar. Se você ganhar a seletiva, você entra para a seleção e aí tem investimento da confederação. Então calma aí. Então vamos lá. Então você participa de algumas competições do circuito, né? Não sei o quê. Aí o cara fala, pô, esse cara aqui, sei lá, é pontuação? Pontuação. Tem um ranking, hoje tem um ranking nacional que leva os atletas e tem também competições-chave, assim. Às vezes você medalha uma competição-chave dessa, você tem direito a estar na seletiva. Isso. Aí na seletiva, por exemplo, no seu peso, tinham, sei lá, 8 atletas competindo na seletiva e só 2 vagas. Isso. Como se fosse isso. Tinha um pouquinho mais de 8. Acho que nessa seletiva aí tinha, sei lá, uns 12, mais ou menos. E de quanto em quanto tempo muda isso? Cara, todo final de ano tem. Só a seletiva só o ano que antecede a Olimpíada que não tem. E aí já tá definido quem vai ser a seleção e tá na briga por aqueles 2. Ou 2, ou 3. E aí vai ter investimento neles, porque o que acontece? Você entrando na seleção, você não tem nada garantido, né? Eles vão te levar para viajar, as competições internacionais, vão te apoiar para viajar. E aí lá fora você tem que ter resultado, cara. Porque tem um ranking mundial, um ranking internacional. Então você tem que estar... por exemplo, para ir para uma Olimpíada, você tem que estar entre os 18 do ranking mundial. É assim que você se qualifica para uma Olimpíada. Isso, exatamente. Não contando as dobras, né? Por exemplo, se tiver 2 do Japão, o 19º entra, entendeu? 2 da Rússia, daí aí vai subindo. Então você tem que estar nessa lista aí para conseguir ir para a Olimpíada. Caralho, então o caminho assim eu acho que o caminho é duro pra caceta, pra você estar na seleção. Sim. Mas eu não vejo uma maneira mais justa, né? Isso. Porque ali você fala, a seleção é momento. Sim. Né? A seleção é quem tá melhor. Então o cara naquele momento ali da competição, o cara competiu, teve uma regularidade nas competições, teve o direito de disputar a seletiva. Sim. Na seletiva, eu vou e tenho que mostrar que eu sou melhor naquele momento. E Exatamente. todo final de ano Todo final de ano, cara. Na verdade, você passa o ano inteiro disputando competições pra tentar a vaga, né? Quem já não tem a vaga garantida, pra tentar a vaga. E aí você, por hoje, está na seleção, você já tem vaga na seletiva do final do ano? Já tenho. É assim, Você é o cara que todo mundo quer derrubar. Tem um outro que tá melhor que eu ainda, nesse momento, né? Que ele tá bem ranqueado no ranking internacional. Fala o nome dele aí. Chama Guilherme Schmidt. Da onde que ele é? Ele é de Brasília, mas ele luta pelo Minas Tênis Clube. Entendi. Que é um puta Logo clube Minas, também. Sensacional. É um clube muito bom também. E aí ele tá muito bem ranqueado,
né? Então ele não vai precisar participar da seletiva novamente. Se você tivesse entre os 18 do mundo, até a seletiva vai ser em novembro. Se até novembro você estiver entre os 18, você não precisa entrar na seletiva de novo. E hoje no você mundo... tá garantido pro próximo ano ter investimento novamente. E hoje no mundo você tá... Eu tava em 43º. E aí eu vou ter que voltar pra seletiva, né? Eu tinha a chance agora, vai ter o Mundial daqui um mês mais ou menos. Eu tinha a chance de ir pro Mundial e lá talvez conseguir uma boa pontuação. E só que acabei não sendo convocado, tive uma lesão também, e aí foi afastado. Então não tive a oportunidade de ir. Então calma aí que o negócio é mais complicado ainda. Porque você estar na seleção não significa que você vai ser convocado para disputa de Mundial. Sim, cara. É que assim, o que acontece, como eu falei, a confederação trabalha com 2 a 3 atletas por peso. Tá. Então, pro Mundial vai o titular. Né? Quem tá melhor ranqueado, no caso não sou eu. E aí, só que tem 2 dobras. No masculino, 2 dobras, no feminino, 2 dobras. Então, eu tinha a oportunidade de ser a dobra. Né? Como eles fazem pra decidir a dobra? Critérios técnicos e tal, mas também a pontuação. Então, do pessoal que tinha a chance de ser a dobra, a minha pontuação era mais alta, tava melhor ranqueado que eles, então tinha chance. Assim como foi no Campeonato Pan-Americano que eu fui esse ano. Eu fui convocado como dobra, porque eu tava melhor ranqueado. Né? Aí cheguei lá, fui vice-campeão Pan-Americano. É bem... É que assim, você que tá no esporte, né, vive o esporte... Muito simples. Mas pra quem é de fora é meio... meio complicado, entender. Até pra gente, cara. Pra vocês também é complicado? Pô. Mas assim, é complicado, mas eu pensando assim, né, em 2 segundos aqui, eu acho que é uma maneira justa. Sim, né? Funilando e vai quem tá melhor. Quem tá melhor, é isso. Não tem, meu Deus do céu, tudo você tá ranqueado, meu amigo. Você tem pontuação, você tem... É você que vai. Sim. A gente não consegue no judô... Já teve em algum momento judô, história de panela e tudo. Eu não tô lembrado aqui agora, porque a gente tem um monte de confederação que teve um monte de escândalo lá pra trás. O judô teve, né? Eu já ouvi falar de umas, mas bem teve, bem lá pra trás. Aí depois melhorou a administração e tal. Hoje, politicamente, sem você se comprometer, como é que tá a confederação? As coisas estão caminhando bem? Cara, pra mim tá muito bom. Quem tava à frente da confederação... tem o Cissei Silvio, que é o presidente, e aí tem o Cicenei Wilson, que estava à frente, ele acabou indo pro COB agora, foi chamado para ir pro COB, e o Marcelo Teutoni entrou no lugar dele, que é um cara sensacional, o cara do judô também, viveu a vida inteira no judô, foi atleta, então conhece, né? Sabe a realidade também. E tá fazendo um bom trabalho, cara. Se o cara que tá à frente, ele é da modalidade, ele viveu a modalidade, sentiu as dores dos atletas, e tem uma expertise em gestão, cara, eu acho que é o ideal dos mundos, né? O cara, com certeza, ele se preparou, né? Estudando, enfim, para ser um bom gestor, e aí tem tudo para caminhar, porque o cara sabe onde é que estão as dores, onde é que estão as feridas e tal. Então, ele gosta do judô, cara. Isso acho que é o mais importante, né? Um cara que gosta, que quer ver a melhora do judô, a evolução, trazer resultado. Como você estava me falando ali fora sobre hoje, como é que é a realidade dentro do Pinheiros, né? O trabalho que o Guilherme tá fazendo lá. Maravilhoso, cara. Para mim, como eu tava te comentando, para mim o Pinheiros no judô tá na melhor fase dele. Já tiveram muitas fases boas, só que hoje tudo tá se encaixando, sabe? Tá fluindo as coisas. O Leandro Guilherme tá lá com a gente, o Cissei Paulo Segaté, o Cissei Denilson Lourenço, o Cissei Suelen. Todos eles foram atletas que lutaram na Olimpíada ou sempre estavam... sabem muito de judô. E, cara, estão acrescentando demais, sabe? O negócio tá fluindo muito bem. E isso é legal você estar falando, porque a gente não tá falando a gente tá falando de um ano pós-olímpico, né? Onde normalmente as coisas esfriam e tal, e aí a galera vai começar a pensar nessa estrutura lá um ano faltando, 6 meses faltando. E que bom que isso, né? E o Pinheiros tem uma mega equipe e muitos atletas estão em seleção, né? E representam muito bem o Brasil, lá fora. Então isso é importante saber, sabe? Porque vai chegando aquele papo vai chegando perto de Olimpíada, aí, principalmente no período de Olimpíada e tal, que é onde a massa olha para nós, esportes olímpicos, e, pô, mas não tem resultado, mas as pessoas nunca entendem esse processo. E que bom que lá no clube tá desse jeito. Só vai entender quem tá no meio mesmo, né? Como que funciona. Isso aí. Mas aí, e a gente tem esse privilégio também lá dentro do Pinheiros, eu falei da equipe, da comissão lá do tatame, né? Que treina a gente, mas tem outros profissionais que dão toda a estrutura pra gente, tem preparação física lá, né, tem a psicóloga, tem a nutricionista, a gente tem tudo lá, né, a estrutura ideal pra gente alcançar o que a gente quer.
Então, cara, e hoje todas essas áreas se conversam. Então Isso é o cenário perfeito, sabe? Porque não adianta você ter um cara muito bom no tatame, um treino muito bom, outro na preparação física, mas eles não conversarem. Os caras não, Pô, não vai dar certo. A gente tem um episódio gravado com o Bruninho, que ele era físico do clube, inclusive, sabe quem é o Bruninho? E hoje ele tá no São Paulo, nas categorias de base de futebol, e ele fala muito isso. Hoje não se faz esporte mais de alto rendimento se não tiver um trabalho integrado de comissão técnica, mas integrado mesmo, né? O cara entender qual foi o volume de treino do cara aqui, o que eu preciso recuperar o cara aqui, qual o momento de dar pancada mesmo no cara, o que o cara tá comendo nesse momento de pancada, o que o cara... Então, cara, isso aí acho que hoje é o básico de se fazer esporte de rendimento. E quando você pega o judô, que é uma modalidade extremamente, né, física, obviamente, né? O cara precisa estar sempre bem, o cara precisa tá sempre descansado, pronto para um treinamento, pronto para uma competição, que vai com certeza fazer diferença pro cara, total, cara, na hora da competição. Não. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu até te fiz essa pergunta lá fora, mas a gente deixou para responder aqui. Vai começar um jogo para mim, né? E, o meu objetivo é defender o meu gol, o cara não tomar gol, ajudar a minha defesa a não tomar gol e fazer gol. Né? O seu objetivo é derrubar o cara. É um pouco diferente, assim, mas é um oponente que você quer vencer. O que passa na sua cabeça? O árbitro lá deu, sei lá, aquele grito Hajime. lá. Ai, é isso aí. Começar. Deve ser isso aí, O que passa pela sua cabeça nesse momento, cara? É a estratégia que você traçou para aquela luta? É mais sangue nos olhos? Esse cara... Explica um pouco como é que é esse momento. É uma mistura de tudo, assim, Diogão. Tem esse sangue no olho, que você tem que estar na hora, mas você também se preparou taticamente, tecnicamente, né? Conhece os adversários. Na verdade, os adversários que a gente luta no dia a dia aqui no Brasil, você conhece já eles. Quando vai lutar internacionalmente, você assiste uns vídeos, se prepara para aquela luta. Então é uma mistura de tudo, cara. Mas a ideia é o que você falou, eu tenho que entrar lá, vão entrar dois e vai ser um só, um vitorioso, né? Então é essa daí, vou com tudo, sangue no olho, eu quero derrubar ele de qualquer forma, mas mesmo que não derrubar, eu posso ganhar de outras formas também. Então, cara... Estratégia pra cacete, cara, judô... Pra caramba, Cara, eu vou te ser bem sincero, eu vejo judô nos Jogos Olímpicos, né? Não tenho o hábito de acompanhar. E é muito interessante, tipo, essas coisas da estratégia. Às vezes o cara tem uma falta. É falta que chama? Shido. Shido é a punição. É, a punição. O cara tem uma punição e tal. Aí daqui a pouco tem 2 punições. Cara, aí o cara fica trancando a luta, só que o cara não pode trancar a luta, tipo, passivo. O cara Se tem trancar que... muito, toma punição também. Então fica esse jogo assim, cara. E, quando eu vejo, né? Talvez eu tenha visto umas 2 ou 3 lutas que não sejam nos Jogos Olímpicos. E quando a gente fala de Jogos Olímpicos é um negócio muito, cara, é legal, assim, essa guerra psicológica e tudo. Demais. Mas é um negócio que eu imagino que seja, porque é uma luta, eu acho que gera uma tensão um pouco maior que outro esporte. Cara, porque o cara quer te derrubar, velho. Tipo, é um negócio assim, sabe? Você tem que finalizar o cara de algum jeito. E eu tive essa pergunta porque quando eu vejo, hoje eu vejo bem menos, mas logo que começou a febre do MMA, cara, eu fico pensando, fechou a gaiolinha ali, meu irmão. O cara quer te matar. O couro come. E aí depois... No judô tudo bem, porque é muito mais técnica, rola... Não é rola, né? Rola do jiu-jitsu. Mas você tá ali com o cara e tudo, não sei o quê, acabou, os caras se cumprimentam, tem o respeito e tudo. Sim. Mas é um pouco diferente. Você pegou MMA, o cara te esmurra até você sangrar, até você desmaiar, depois dar um abraço aqui. Eu não consigo. Você consegue entender essa amistosidade do negócio? Eu consigo, é meio doido pra quem vem de fora, pra quem não tá no meio da luta em si. Mas eu consigo, porque no judô também é isso, cara. A gente também não é porrada e tal, mas sai na mão mesmo, né? Acaba batendo e é agressivo pra caramba. Só que é a disciplina do esporte, da luta, tá ligado? É o que eu tava falando que eu sempre admirei na cultura oriental, essa disciplina, esse respeito, né? Tem muitos daí lá e a maioria dessas lutas vieram de lá. Então tem esse respeito. Acabou a luta, cara, cumprimenta, dá a mão, a gente é parceiro. Vai ficar com ódio lá no vestiário, se quiser, longe de todo mundo. Ódio porque você perdeu, né? Não ódio do cara em si, não ódio do né? cara, exatamente. Ódio pelo resultado. Enfim, que você foi derrotado ou feliz porque ganhou. Mas é um negócio que me admira, cara. Porque você pega... Às vezes jogo de handball, cara, você toma umas pancadas. Você consegue no jogo de handball ser um pouco mais agressivo, duro,
duro e leal. Sim. Então, às vezes, você pega um jogo assim, mas aí eu acho que Mas talvez... tem pancada pra caramba. Não tem, mas por não ter essa disciplina oriental aí, sabe? De não ser um negócio da cultura do esporte. Aí às vezes você vai com raiva do cara mesmo, você fica com raiva do cara, você não quer ver o cara e some. Porque não tem essa cultura que desde pequeno, no judô, nas lutas, né? Sim. Ela é... Ela a gente tá falando do judô nas escolas pra disciplina, pra esse respeito. Acho que e é um negócio que você leva pra vida, cara. Né? Ele extrapola a história. Esses dias eu vi um corte aí no Instagram lá, do Ninja, né? Que é um cara que é influência, ele é jogador de basquete, falando que sempre acreditou no esporte, como eu sempre também achei isso. O esporte, ele é educação, ele é Total. Segurança pública, ele é saúde pública. Você viu isso? Vi. Acho que viralizou entre os atletas, porque é justamente isso que a gente pensa. Você não... A maioria das pessoas que no Brasil olham o esporte é o futebol, e aí é a torcida, eu quero que meu time ganhe. Mas, cara, tem muita coisa por trás disso, cara. Se você investe em esporte, se tem um olhar para o esporte, você consegue melhorar tudo. Total, cara. Saúde, segurança pública, porque você dá oportunidade para um monte de gente que talvez não tenha tido e esteja roubando, esteja fazendo, enfim... E essas pessoas aproveitam a oportunidade, irmão? Muito. Pra caramba. Muito. Já dei aula em projeto social, coisa desse tipo. Cara, tá louco, é sangue no olho, velho. Eles gostam do negócio. É pelo prato de comida mesmo. O cara fala, cara, eu agora vou treinar isso aqui porque isso aqui vai ser o meu prato de comida. E é diferente quando o cara pega essa veia do esporte, sabe? Pô, isso é muito legal, cara. Viajamos lá, fomos lá em Massachusetts agora. Show, cara. É isso mesmo. Mas Esporte é isso. É bem isso. Todo esporte, ele de alto rendimento, ele requer muito sacrifício, dores, enfim, que quem não é do esporte muitas vezes não entende essa loucura. No judô a gente tem muito contato, é um esporte, obviamente, de contato também. Quais são as maiores lesões, a quantidade, os tipos de lesões mais comuns no judô, ou não tem nenhuma assim, cara? Vai desde dedinho do pé quebrado até lesão do cruzado do joelho. Não, você estoura tudo, na verdade, né? Pode ser desde o dedão mesmo, da mão, arrebentada. As mãos tudo podre, né, cara? Tudo podre, é cheio de calo. Olha esses dedos, cara, quem tá no... Mostra aí no vídeo, cara. Velho. Que isso, nossa senhora. É meio escroto. Mas isso daqui é calo, né? De kimono, de ficar raspando toda hora. Vai abrindo e vai formando calo. Caralho, velho, esses dedos. É meio escroto mesmo. E tem piores, viu? Tem piores. Mas, então, cara, viajei agora também. Não, das lesões. Da lesão, das lesões. Desculpa, da lesão. Eu já machuquei várias coisas, mas o principal no judô, as maiores lesões, a maior recorrência é joelho e ombro, né? É o que mais a galera machuca e já machuquei, né? Agora eu tô com o ombro machucado. Falando em lesão de cruzado, conta como é que foi a sua, que eu tô indignado com essa lesão. Cara, foi isso daí final de 2014. Eu fui lutar uma competição por equipe pela seleção. Lutamos num dia, ganhamos. Aí no outro dia teve um treinamento lá em Minas, isso. E eu treinando, cara, e a gente treina próximo, né? Todo mundo no tatame, sempre esperto, né? Quem tá do lado, queda pra caramba. Só que essa hora eu não consegui nem ver quem tava do meu lado. Eu lutando com um cara aqui, tinham 2 caras lutando aqui do lado, só que eram 2 caras peso pesado, de 130 quilos. Deus me livre. Um fez um golpe no outro, o outro segurou e jogou o cara pra trás. E meu joelho que tava atrás. No meio do caminho. No meio do caminho. Daí, cara, minha perna tava forte, mas não tinha o que não tinha que fazer, forte, irmão. Podia estar forte que você, de 30 quilos caindo igual um mamute aí você. Cara. Arrebentou meu cruzado. Que merda, velho. Você rompeu... Qualquer lesão de cruzado especificamente é uma merda, pelo tempo de recuperação, enfim. Quando você tem condição de estar prestando atenção no que você tá fazendo, já é uma merda. Pô, quando vem de um fator externo, né? Que bosta, cara. É uma lesão. Você sabe o que eu tô falando. Você já teve duas, né? Você tava me comentando que teve duas. E é uma lesão que, no momento, você fica bem mal, assim, porque a recuperação dela é muito longa, né? Então você perde muito tempo. E eu tava, nesse momento, eu tava há 1 mês numa seletiva olímpica, que eu tava classificado já, tinha tido ótimos resultados no ano. E, cara, estourei 1 mês antes. E aí eu falei, não, tem que operar, tá arrebentado o seu joelho, não consegue fazer nada. Tá solto. Mas eu falei, não, mas dá pra lutar? Daí o cara falou, dá. Falei, demorou, então, vou lutar.
Aí deu um mês, nesse um mês eu fiquei fisioterapia pra caramba. Todo dia fisioterapia. As pernas na tora de forte, mas... Fui ganhando amplitude, melhorando, porque eu não conseguia nem dobrar. A perna tá bem inchado, tudo. E um mês depois eu lutei a seletiva. Com o joelho amarrado. Até lá não consegui treinar a luta em si, né? Treinava a parte física, corda, pra caramba, aquela loucura toda. E eu cheguei lá pra lutar e fiz uma primeira luta com um cara que era lá do clube também, o Felipe Pedra. Que é um cara... o cara rompe o cruzado. Você deve conhecer ele. Deve conhecer, mas porra, o cara rompe o cruzado. Aí faz, sei que é pra lutar a seletiva olímpica. Aí primeiro encontro Felipe Pedra. Bom. E ele era do clube. Então a gente treinava junto, né? E um cara muito bom também, cotado pra ganhar a seletiva também. E fizemos uma puta luta. Foi uma luta onde eu acabei perdendo por punição. Eu comecei a tomar golpe na frente, não conseguia fazer nada, acabei sendo punido. Depois falei, quer saber, cara, vou fazer tudo. Vou ajoelhar, e comecei a entrar, cara, sangue no olho. Comecei a entrar pra caramba e tal. Melhorei na luta, me aproximei dele, só que eu tomei uma punição a mais. E essa punição a mais acabou resolvendo a luta. E aí eu não segui adiante, ele ganhou as outras lutas, tudo por Ipom, entrou pra seleção naquele ano. E eu fui operar o joelho, né? E aí o problema é que assim, operei depois de, sei lá, uns 2 meses, mais ou menos, operei o joelho. Saí da cirurgia, beleza, agora eu tenho 6, 8 meses aí pra me recuperar. Eu tinha uma infecção no joelho. Puta que o pariu. Aí voltei pro hospital. Depois de quanto tempo de cirurgia? Deu uma semana, mais ou menos. Menos mal. Entendo. Uma bosta, mas menos mal. Porque tem gente que tem essa porra aí com 1 mês e pouco. Então. Aí taca no lixo 1 mês e perigoso pra cacete. Pra caramba, cara. Eu voltei, fui internado novamente. Fiquei 18 dias internado. Antibiótico pra caramba. Todo dia exame. Fiz 4 cirurgias de limpeza pra tentar melhorar aquele negócio. Numa semana eu fiz 3, assim, sabe? Foi doideira, cara. Perdi 10 quilos nesse período aí. Foi doideira. E a cabeça, cara, nesse momento? Cara, eu tava... É o que tinha que fazer, irmão, sabe? Eu tava lá, tinha que fazer. E eu sempre, minha família todo dia comigo lá, dormia no hospital, amigos iam visitar. Então isso me ajudou pra caramba, sabe? Deixar firme. Mas fiquei pra baixo no momento, né? Mas depois... E aí você começa a ansiedade porque foi sua primeira e única cirurgia. De joelho, sim. Eu tive uma de cotovelo, que foi menos grave. E só, de lesão assim, foi... Porque eu tenho 7, né? Ortopédicas. E aí, a minha primeira eu lembro que, assim, você tá pisando em um caminho que você não sabe o que vai te esperar. Sim. E aí a minha última, que foi do dedo, a mais simples, foi em 2019, muito mais simples, né? E tudo, mas vamos falar do cruzado, meu outro cruzado, que foi, o meu primeiro eu machuquei em 2006 e o segundo em 2017. Eu já sabia, entendeu? O caminho que eu tinha que seguir. Então, acho que talvez você consiga controlar um pouco mais a ansiedade das coisas. Tipo, vai chegar lá no 5º, 6º mês que você acha que você tá voando. Mas, cara, tem um protocolo a se seguir, tem um negócio. Então, assim, quando você tem uma outra cirurgia, se tem um lado bom das outras cirurgias que você faz dentro do livre guarda, é a experiência de você saber, agora eu preciso aqui tirar o pé preventivo. Tenho certeza que depois dessa cirurgia, você é um cara que se preocupa muito com o preventivo. Caramba. Você já tem muito esse hábito, né? O judô em si já tem esse hábito. Eu acho que hoje em dia tem mais. Deveria ter mais ainda, né? Mas hoje em dia tem mais. Mas, a fisioterapia do clube é incrível. E o pessoal chega junto mesmo. E a gente tem plano de preventivo diário pra fazer tudo. E eu me formei como fisioterapeuta também. Ah, você é fisioterapeuta? Eu me formei como fisioterapeuta. Não atuei durante 1 ano só, e aí... Você trabalhou na área já? Eu fiz alguns atendimentos e tal. Durante algum período. Particular. Pô, que legal, cara. Muito legal, cara. É uma área que eu gosto muito também. Mas agora eu tô dedicado 100% pro esporte. Como eu consegui entrar na seleção, tudo, eu falei, cara, eu vou dedicar 100%. E aí eu abri o papo falando sobre isso. Quais são os seus objetivos hoje? Primeiro como clube, dentro do clube, né, representando o Pinheiros, e pensando lá em seleção, quais são os seus principais objetivos hoje? Sinceramente, meu objetivo é ir para a Olimpíada, ir para o Mundial, e não só ir, eu quero medalhar nessas competições, sabe? É um objetivo desde que eu entrei no judô e continua sendo meu objetivo agora. E eu tô próximo disso, né? Sim. Eu tô na seleção hoje, tô num clube que me dá toda a estrutura, tudo, então meu objetivo continua sendo um esporte total, assim. Mais pra frente, não sei quando eu vou parar, não penso em parar,
Acabei de entrar pra Força Aérea Brasileira. Pô, legal. Legal. E, cara, isso daí também me deu mais um up ainda. Aham. É sensacional, né? Hoje as Forças Armadas apoiam o esporte pra caramba, cara. Tem vários esportes. O handball Sim. já teve um período que teve Então, essa parceria. E agora eu entrei, cara, faz alguns meses. Me dão um puta apoio, vibram junto, sabe? Então isso daí me motiva a continuar mais ainda, saca? E, cara, meu objetivo é ganhar essa seletiva agora, imediatamente, que vai ser em novembro. Ganhando a seletiva. Onde vai ser? Vai ser no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E aí, ganhando essa seletiva, eu me mantenho na seleção. E aí, ir bem nas competições lá fora, pouco cara. A pouco. Eu fiz algumas competições já esse ano, fui bem em algumas, mal em outras, poderia ter ido muito melhor, mas acontece, você tá lá e vai ganhar ou vai perder, e acontece. O negócio é que eu voltei e tô tentando acertar o que eu errei pra, se eu me mantiver na seleção, e melhor nas próximas competições lá fora, certo? Entendi. E aí esse é o meu objetivo, cara, e continuar brigando por seleção, por Olimpíada, por Mundial, quero lutar essas competições. A sua única experiência olímpica foi com o Thiago Camilo em 2012. Foi. Por que eu achei que você foi pra Tóquio? Eu vi uma foto, eu viajei. Não sei, eu acho que cara. eu viajei. Eu viajei, então. Eu ia em 2016 também, na mesma pegada, ia com o Thiago junto com ele. Eu sempre tava na briga lá, mas eu não tava como titular da seleção. Eu entrei na seleção sênior a primeira vez em 2017. E aí briguei pela vaga olímpica de Tóquio, né? A primeira seletiva que teve pós-Olimpíada do Rio, eu ganhei, fui campeão da seletiva e rodei algum tempo pela seleção. Só que não consegui me manter lá na seleção, voltei pra seletiva e na seletiva acabei perdendo. Mas isso tudo rolou no meio da pandemia? Não, isso daí foi 2017. Antes. Porque eu ia perguntar se... Porque teve gente que se beneficiou, assim, entre aspas, da pandemia, porque não estava no momento bom, teve esse período para treinar de uma maneira ou de outra, Sim. né? E conseguiu ali alguns índices de outros esportes, tá? Não tô falando Sim, do- não, eu vi até, eu tava assistindo, o Nori falou aqui. o Nori falou que ele foi um dos caras que se beneficiou, porque ele fez uma cirurgia e aí conseguiu reabilitar a tempo. Até o Nori, tô falando parênteses, o Nori fazia judô no Palmeiras. É Não sei se verdade, sabe, é ele verdade, comentou é isso daí, verdade, ele é fazia. Ele é verdade. irmã dele, eu conheço ele há muito tempo, cara. Então, Cara, e legal pra aí caramba. ele foi um dos caras que se beneficiou, mas teve gente que, tava voando pra pandemia e não conseguiu, né, se reerguer pra 2021. Sim. Uma pena, mas coisas que aconteceram, o mundo parou, né, não é culpa de Exatamente, ninguém. Tá todo mundo na mesma. Exatamente. Tem gente que aproveitou, tem Gente que às vezes patinou. uma lesão também, teve sorte. Teve gente que tem um conseguiu período maior. recuperar, Sim, e teve sim. gente que apareceu uma outra, enfim. Sim. E você falou das Forças Armadas. A gente sempre reclama, né, de investimento no esporte, de dificuldades para treino, para Sim. o atleta se manter. Você mesmo disse que você fez fisioterapia, porque eu tenho certeza não posso ter, mas o dia que você parar de ser atleta, você precisa ter um emprego, você precisa ter um certeza. caminho. Não dá pra gente ser igual o Ronaldinho Gaúcho para juvenil internacional e viver a vida, né? Seria bom. Mas não dá. E como é que hoje estão os seus apoios, né? A gente sabe que você é atleta do Esporte Clube Pinheiros, beleza, Sim. a gente sabe como funciona, você tem o seu salário como atleta e tudo. Como é que funciona, no geral, no judô, né? São patrocínios individuais, quem está na seleção, a confederação mantém esses atletas. Conta um pouquinho como é que funciona. Hoje eu conto totalmente com o clube, conto com o clube, né, que dá esse apoio. Tem um Bolsa Atleta, né, consegui um Bolsa Atleta, por causa de resultados que eu tive ano passado, ano retrasado. E ganhando do governo federal um valor também para me manter. E da Força Aérea agora também, né, que eu entrei há pouco tempo. Mas tem alguns atletas, sim, que tem patrocínios individuais também, que vão atrás, conseguem isso daí. Mas é difícil, cara. É difícil esses patrocínios individuais, a pessoa chegar junto. Não é para todo mundo. Não é pra todo. Até porque eu acho que é menos divulgado o judô em si do que deveria. É o que a gente tava falando, assim como o handball, né? Assim como nossos esportes aí, é muito futebol. Não que eu não goste, eu gosto bastante de futebol, mas é muito futebol. E aí os outros esportes ficam sempre como secundário, tal, lá pra trás, e aí acho que o patrocinador quer... Só que, deixa eu te perguntar o que você acha da sua opinião. O judô é um esporte que tem muito resultado, cara. Pô, volta e meia tem campeão mundial, campeão olímpico, medalhista olímpica. Cara, tem muito resultado, Sim. muita coisa assim, de expressão que você chega na grande mídia. Só que a sensação que eu tenho é que quem chega
essa visibilidade chega para os atletas que conquistam isso e não para a modalidade. Sim. Você acha que isso é um problema de gestão? Ou é um problema, sei lá, cultural? Porque o cara vai ver lá que o Panini conquistou a medalha, não interessa que ajudou, é o Panini, entendeu? É o cara que, pô, é o cara que vai vender é o rostinho bonitinho dele, entendeu? Você acha que isso é um problema de gestão, de tipo, de talvez a confederação olhar e empacotar um produto melhor do judô? Pô, eu não sei se ainda tem, mas teve uma época que tinha um negócio patrocinado do Bradesco, cara, que era um puta show que os caras faziam, montavam. Não existe mais isso? Cara, acho que parou agora, mas tinham competições que... era show, né? Transmitido pelo Esporte Espetacular. Chamavam outros países pra vir fazer uma competição entre equipes. Era muito legal, cara. Isso daí ajudou bastante. Acho que a confederação foi, cara, muito sábio em fazer isso, pra divulgar o esporte, né? Eles fizeram algumas coisas assim, mas realmente, cara, pra você conseguir, eu acho que no judô uma divulgação maior do seu nome, né? Ser mais conhecido, eu acho que é mais Olimpíada mesmo, sabe? É você ir para os Jogos Olímpicos, que daí o mundo inteiro assiste, né? E eu sei que o judô já é algo mais difícil de assistir, porque é complicado muitas vezes você assistir, entender o que é o golpe, como é que é esse golpe, é vazar, exatamente. Mas o pessoal na Olimpíada assiste, né? E, pô, a gente tem o Leandro Guilherme mesmo, um dos comentaristas da competição, e explica muito bem, didaticamente e tal. Então, acho que ajuda demais isso daí, né? O pessoal te conhecer. Mas, realmente, enquanto você não chega, é difícil ter essa visibilidade. Assim, o que não é que me incomoda, mas... É assim, a gente quando você fala judô, você fala do Baby. Sim. Aí você fala da Rafaela Silva lá, que teve os problemas lá de doping. Você fala do Panini, você fala do... Mas você não fala do judô, entendeu? Tipo, é a pessoa. O esporte que ela faz é o judô. Eu acho que fica de pano de fundo, quando, na minha opinião, deveria ser o contrário. O judô brasileiro. E aí tem lá, todo mundo que, pô, medalhista que tem uma representatividade. Pô, o Brasil Pô, Aurélio Miguel, eu vi Aurélio Miguel ganhar a medalha olímpica, entendeu? Alguns campeões olímpicos. Pô, várias medalhas. É o esporte que mais tem medalha olímpica, né? Mesmo porque tem as categorias, né, e tudo. Exatamente. Então, assim, eu acho que é um toque, talvez, para quem sou eu para dar um toque disso, mas de repente para a confederação tentar olhar dessa maneira, sabe? De como crescer. Sei que deve ter gente trabalhando, pensando nisso. Cara, mas entendeu? Mas acho que é cultural pra pessoa querer Mas por outro lado também é foda, porque é o cara que tá lá, né? É a pessoa, não é a equipe. Sim. Não é a equipe brasileira, é o cara, né? Foi o Panini que ganhou, foi o Baby que ganhou. É meio delicado, mas não sei, acho que são maneiras de tentar fazer com que o esporte cresça, né? Tenha mais visibilidade, mais transmissões, mais... Hoje, então, cara, tá muito fácil com o negócio de celular, streaming, toda hora. Qualquer lugar, você cara, teve a Estela Gomes, hoje tá na Globo, aí ela tá chique, né? Ela foi pra Globo, mas ela quando tava na N Sport, ela falou que teve um sub alguma coisa de judô, não lembro agora, de idade, assim, acho que alguma coisa do tipo. Cara, que deu um pico de audiência, assim, absurdo, de tipo, sei lá, posso estar falando besteira, tá? Mas 5 mil pessoas simultâneas vendo. Não é muito normal 5 mil pessoas, né, estarem vendo ao mesmo tempo. E era através da N Sport, que é um streaming, que é uma TV, que é uma web TV, que é super parceiro do judô também, né? E hoje em dia, até as competições maiores, assim, um Troféu Brasil, um brasileiro e tal, tem divulgação. Você consegue assistir ao vivo a competição na sua casa, pelo YouTube, pelas plataformas, né? Isso é fundamental. Hoje na verdade, né, é primordial para que você consiga alguma coisa. Com certeza, cara. Cara, quem quiser te seguir rede social aí, quiser saber um pouco mais da sua história... @Panini Judô. Panini Judô, vou deixar no link da descrição aqui, cara. Panini, cara, obrigado demais pelo seu tempo, né? Pelo você contar um pouquinho da sua história. Saiba que aqui o Pod Esporte, portas abertas pra você. Vamos tentar trazer mais alguém do judô. Você vem aqui, que agora que você já manja como é que é. Primeira experiência em podcast, já saiu legal. Super massa, super bem. A gente traz alguém aqui do judô pra gente trocar uma ideia. Com certeza. Tem que ser alguém do clube também, né? A gente tem proximidade, fica um pouco mais fácil. Fechou. Mas, pô, pra falar bastante de judô, cara, é um esporte que, como você disse, é o que mais tem medalha. Acho que é o que mais tem mesmo, né? É o que mais tem medalha olímpica.
pô, a gente não pode nunca deixar isso aí à sombra, né? Sim. Acho que sempre tem que... E esse é um dos intuitos do Pod Esporte. Com certeza. Curtiu o papo, cara? Pra caramba, cara. E é o que você falou, falar sobre esporte. É um local que fala sobre esporte, que divulga esportes, daí é maravilhoso, cara. Tem que ter mais. Um prazer participar, uma honra participar aqui. Parabéns pra vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. E vamos sim, vamos trazer alguém do judô, massa, vamos falar de judô. Vamos trazer os caras, vamos trazer a galera. Pô, obrigado mesmo, cara, pelo seu papo. Cara. Sucesso demais nesses seus objetivos aí, que são vários. E o caminho é longo, mas vai tudo dar certo. Com certeza. Beleza? Valeu, Diogão. E pra você que acompanha mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá? Spotify, Olá Podcast, Deezer e aqui no YouTube. Tá tudo aqui na descrição. Então... espero que vocês tenham gostado demais desse papo maravilhoso aqui. Certo? Um abraço, até a próxima. Valeu, fui!